Como é que começou tudo? Eu queria ter um registro, assim, eu já te perguntei isso em entrevista de rádio. É, o João Paulo era o quê de vocês? E o seu pai era um cara rico de fazenda ou não? Ele era um trabalhador de fazenda também? Porque ficou muito aquela ideia de que o João Paulo era funcionário do pai do Daniel. Sim. Qual era a história real? Por alto ficou muito claro para as pessoas que, não, o João Paulo trabalhava para o meu pai. E não era bem assim. A história é a seguinte: meu pai, ele veio da roça. Foi lá que ele conheceu minha mãe, inclusive, né? Trabalhavam juntos na roça, né? Capinar cana, café, enfim. Ali eles começaram a namorar e depois foram para a cidade, depois que o meu irmão Gilmar nasceu, né? O primeiro irmão, que por sinal é super especial, tem paralisia cerebral. O Gilmar hoje está com 61 anos de idade. Ele é o irmão mais velho? Ele é o mais velho, Foi um trauma que a minha mãe teve no parto e infelizmente faltou oxigenação no cérebro e comprometeu bastante, assim, né? Ele é uma pessoa totalmente dependente. A minha mãe meio que abdicou da vida dela para cuidar desse meu irmão. E aí eles mudaram para a cidade, onde nós três nascemos, os outros três irmãos, somos em quatro, né? E ali o meu pai começou a ter um laço de amizade muito próximo do Francisco, que é irmão do João Paulo, já saudoso também. Eles, nossa, estavam sempre juntos e inclusive cantando juntos, né? Numa fase a gente mudou para Jaú, uma cidade próxima ali, né? Para o tratamento do Gilmar, porque em Brotas a gente não tinha uma estrutura de APAE, né? E aí fomos para lá e o Gilmar passou a ser tratado lá, com fisioterapia e tudo mais. E lá, inclusive, quando a gente morava lá, nesses 3 anos que a gente ficou ali, o Francisco ele transportava aluno para Jaú, para a faculdade. Enquanto os alunos estavam estudando, ele ia lá em casa para cantarolar com meu pai. Em Jaú? Em Jaú. E eu acompanhei tudo isso. Eu tinha de 4 para 5 anos, né, de idade. E esse laço foi se estreitando cada vez mais. Quando voltamos para Brotas, o Francisco começou a fazer um show na cidade, que era o show da praça. Um show que reunia bastante pessoas ali e tal, nos domingos à noite. Me convidou para começar a participar. Eu era garotinho, 9 anos de idade por aí. Cantava ali no show da praça e tal. E ali surgiu a ligação nossa com o João Paulo, porque o João Paulo também era novo, né? Ele tinha 8 de diferença, né? Ele era 8 anos mais velho, mas era jovem, né? E aí ele fazia dupla com o Francisco, cantava com o Francisco e cantava com um outro amigo nosso que é o Mineiro. Então tinha a dupla Nery e Nerinho, né? O Francisco e o João Paulo, que era Zé até então, né? O João Paulo mudou depois da primeira gravação. E o Mineiro e Nerinho. E ali a gente foi, né, se conhecendo melhor, um cantando com o outro. A gente fazia sempre aquelas rodas de viola, que era uma coisa normal, né? Ou na casa deles, ou na nossa casa, ou na garapeira, que existe até hoje lá na beira da pista, lá onde o Francisco morava. E a gente ia lá cantar, ficava ali inclusive o som, ele que fazia o som da praça e tudo mais. Essa ligação, ou seja, eram 2 famílias que se falavam. E foi então que um dia o meu pai, por gostar dessa coisa da música raiz, da música sertaneja, ele sonhava, ele me via cantando com um parceiro. O meu pai foi em busca de um parceiro, ficou sabendo de um cara que fazia uma segunda voz, que era excelente, que trabalhava na usina Varjão, lá em Brotas. Fomos conhecer esse cara, Adão, o nome do cara, e eu comecei a ensaiar com esse cara. E comecei a cantar em alguns lugares com esse cara, Adão e Daniel. Criança? Criança, eu tinha 10 anos de idade. Um pouco antes do João Paulo, foi muito próximo assim, né? Começamos a cantar juntos, participamos de um primeiro festival e único que a gente participou na própria cidade de Brotas, num posto de gasolina ali da entrada. Ganhamos em 2º lugar nesse festival. Primeiro foi o Nerinho, lógico, né? Eles já eram bons mesmo. Eles eram bons, lógico, né? Era perfeito o casamento dos dois, as vozes, né? O casamento de vozes. E aí acabou que chegou num momento que o Francisco, ele casado, filho, ele não via um futuro nisso para ele. Mas via no Zé, né? Poxa, o Zé ele tem um potencial que ele não poderia deixar de lado, né? E foi aí que eu também parei de cantar com o Adão, comecei a cantar em festivais sozinho, a gente se cruzava em festivais e tal. Aí surgiu assim do nada um dia, Daniel, canta com o Zé aí. E começamos a cantar ali, dentro de casa. Pô, mas fica legal. Puxa, mas vai ter que inverter a situação, porque ele fazia a primeira voz, mas para mim, fazer a primeira voz eu cantava muito alto, então pra gente conseguir encaixar melhor a dupla, ele começou a fazer a segunda voz para mim. Aí a gente começou, ele trabalhava de pedreiro nessa época, né? Era servente de pedreiro. Ele já era quase adulto ali. Sim, eu tinha 11, ele tinha 19 anos de idade. Aí a gente começou a ensaiar. E ele fazia muita coisa, ele tinha muita letra de música, sabe?
um caderno, eu lembro certinho que ele levava o caderno em casa, a gente começou a ensaiar aquelas músicas inéditas e tal. Puxa, a gente tinha um repertório grandioso, assim, de canções dele com o Francisco, enfim. E aí, pô, vamos cantar por aí, né? E começamos a participar dos festivais que a gente participava, às vezes, contra o outro, né? Um contra o outro. Começamos a participar juntos. E o meu pai era o cara que levava a gente para baixo e para cima. Meu pai era um pai dos dois, né? E tinha condições. A condição que ele tinha era o quê? Ele tinha uma estrutura de um carro bom, né? Que ele já tinha, nessa época, já uma empresa de transporte, estava começando com uma empresa de transporte. Ele tinha trilhado muita coisa na vida dele. Ele já tinha passado lá de roceiro para retireiro, para levar a criança na escola. Ele era o cara que era o braço direito do cara da fazenda. O cara da fazenda deu uma chance para ele, comprou, financiado um Fordão, né, naquela época, e falou pro meu pai, é o seguinte, você vai pagar com um serviço, entendeu? A sua parte você vai pagar com um serviço. E foi assim que aconteceu. Meu pai começou a trabalhar de caminhoneiro e pagando... ele foi caminhoneiro. Foi caminhoneiro, meu pai. Foi ali que praticamente eu comecei a dar os primeiros acordes também, porque em algumas viagens que eram próximas de Brotas, ele me levava, eu cantarolava com ele ali e coisa e tal dentro da gabine do caminhão. E aí começou a acontecer as coisas comigo, com o João Paulo e ele levando. Ele era meio que empresário da dupla, sabe assim? Onde ele achava que era legal, ele levava a dupla. Só que chegou num ponto que pro João Paulo começou a ficar difícil, porque às vezes saía de dia de semana, vamos dizer assim, e o João Paulo tinha que deixar os afazeres dele de lado, né? Que era o ganha-pão, que era ser pedreiro. Era onde ele tirava o sustento dele, né? E ele precisava daquilo. E eu, graças a Deus, já tinha o meu pai que conseguia me manter. E né? criança também, eu só né? estudava, trabalhava de office boy na transportadora dele, né? E para mim era muito mais tranquilo, muito mais fácil. E aí fomos. Quando chegou na primeira gravação, no primeiro disco, que o meu pai, inclusive, chegou... Vocês querem gravar um disco? O sonho era gravar um disco. Que na cabeça de todo e qualquer artista, né? Você vai gravar um disco? Já era. Gravou o disco, vai acontecer, né? Tivemos a sorte de conhecer o César, do César e Paulinho, que nos apresentou o Paraíso. Nossa, dessa época que vocês conheceram o César? Sim. 83, 84, Nossa. por aí. Aí fomos conhecer o Paraíso. O Paraíso produzia na Tocantins, do Liu Léo. Combinamos, meu pai combinou de fazer um tape lá. Fizemos o tape. O tape a gente comprou o tape, depois a gente, né, forneceria para Tocantins. Só que no meio do caminho o Paraíso achou legal, tipo, não, vamos lançar pela Continental Chantecler. O Liu Léo vai entender numa boa. Que era a melhor gravadora de sertanejo na época. E foi o que aconteceu. Apresentamos o tape na Continental Chantecler através do Paraíso. Na época eu não sei se era o Paulo Rocco já ou não. O Milton José já estava lá, que fazia parte do time. E o Wilson Souto era o diretor. Exatamente, o Wilson Souto era o diretor da gravadora. Acharam muito legal. E eles que bancaram a capa, o material gráfico do disco, lançaram. No que eles lançaram, a gente saiu divulgar. Nessa de sair divulgar, aí o João Paulo ficava queimado, né? Queimado assim no bom sentido. Pô, cara, eu tô deixando de ganhar, não sei se vai dar certo esse negócio nosso, se não vai, entendeu? Precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar, né? Foi aí que o meu pai, ele sugeriu, ele falou assim, ô Zé, e se eu chegar e de repente te garantir um salário mensal? A gente dá um jeito de garantir lá um salário para você, registra você, você não se preocupa com essa coisa de ter um piso, né? E aí você pode viajar tranquilo. E foi o que aconteceu. Numa dessa, quando fazia entrevista, as pessoas entendiam errado. Tipo assim, trabalha pro funcionário. Pai. Não era. E isso que o seu pai fez é o que se faz até hoje, muito. Os investidores ou empresários, né? Fala, sai daí, eu consigo te bancar. Exatamente. Do mínimo, aí você vive de música. Quando o João Paulo não estava viajando comigo, a gente não estava fazendo algo da carreira, o meu irmão mais velho que eu, o Amaury, trabalhava com ele, né? Ou na roça, ou na transportadora, sei lá o quê. Fazia parte do grupo ali, sabe? Eles trabalhavam juntos. E foi assim que as coisas foram acontecendo. O Francisco que você fala é o que cantou com você Quando a Saudade Dói? Exatamente. Ele é falecido também? Faleceu, infelizmente. Já faz tempo? Já tem um tempinho. Já. Eu não lembrava dessa informação, mas que a música é muito bonita também, né? Nós só temos contato, hoje eu só tenho contato com o Nino, que é outro irmão do João Paulo, com a Rose, né, ex-esposa, e com a Jéssica. A Jéssica já está com 31 anos já. Nossa, ela é bem criança, né? Ela tinha 5 anos quando ele partiu. Gostou desse corte? A entrevista completa você pode acompanhar na Deezer. Grande abraço.